Projeto Traças Digitais. Audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Olá pessoal, sejam bem-vindos! Eu me chamo Luciane e estou graduando Biomedicina na Universidade Unijuí e eu irei apontar e falar sobre essa profissão que foi surgida há poucos tempos, mas já com uma evolução alta desde que começou seu desenvolvimento durante a terceira Revolução Industrial, e também irei comentar sobre sua evolução nas suas ações e habilitações. Também irei apontar sobre o futuro dessa área, daqui 10 ou 50 anos. A questão é, será que ela vai ser substituída por robôs? É isso que a gente vai ver e descobrir aqui. E iniciando, eu irei passar a minha palavra para um grande profissional da área, fez doutorado e também é docente. Professor Jonatas, qual é a origem da biomedicina, na sua opinião? Bom, então em relação aí ao histórico, à origem da biomedicina, a gente observa, que determinado período, aí, em torno da década de 60, surge uma transformação no Brasil. Uma transformação dos setores da vida social, cultural, científica, comercial, industrial e política. E a descentralização do poder, com a construção. E a escolaridade, nesse ponto, passou a ser cada vez mais acessível e maiores contingentes de alunos chegavam às portas do ensino superior no final da década de 60. A televisão e a mídia mostravam as maravilhas científicas e tecnológicas dos países do primeiro mundo. E por essas razões, as cobranças para que todos acompanhassem o progresso não tardaram a acontecer, inclusive para o Brasil. E para seguir todo o desenvolvimento científico, cultural, tecnológico, que dia a dia era visto pelas imagens da televisão, em jornais e revistas, era necessária a criação de mais cursos de medicina, odontologia, biologia, e foi o que de fato aconteceu. Particularmente na área da saúde, foram instituídas mais faculdades de medicina, mantidas pelo governo do estado de São Paulo, com o objetivo de interiorizar a atenção médica. Logo aí, entre os anos de 50 e 60, surgiram as faculdades de medicina das cidades de Ribeirão Preto, Botucatu e Campinas. E no final dos anos 60, um excessivo número de vestibulandos com interesse no curso de medicina estimulou a criação de até outras faculdades. Os estudantes dos anos 60, dos anos 50, eles questionavam muito a qualidade do ensino de suas faculdades. E mais tarde, questionariam com determinação as políticas públicas e governamentais. No nível interno de suas instituições, especialmente em faculdades de medicina, a luta era por melhores professores de cadeiras básicas, por exemplo, microbiologia, fisiologia, entre outras, pois estavam muito defasadas quando comparadas às disciplinas das cadeiras aplicadas mais avançadas do curso, por exemplo, cardiologia, neurologia, doenças infecciosas, porque na realidade as disciplinas básicas das escolas médicas eram ministradas principalmente por médicos, dentistas e farmacêuticos. Assim, quase totalidade dos professores não tinha fundamentos pedagógicos, porque eles eram daquela profissão em específica, e tampouco conhecimentos aprofundados e bases científicas adequadas. Então, excepcionalmente, algumas faculdades de medicina tinham em seus quadros, de docentes o biólogo, e esse profissional geralmente estava na condução de disciplinas de genética, citologia ou histologia. Porém, faltava aos biólogos daquela época o conhecimento biológico e funcional da espécie humana, pois a maioria era graduada em História Natural, um curso destinado ao estudo da biologia geral, de micro-organismos, insetos, vegetais, vertebrados, principalmente. Bem, então, juntamente a esses conhecimentos pontuais, a própria estrutura das universidades e de suas faculdades era arcaica.
não evoluíram em relação ao que se estava ocorrendo nos países desenvolvidos. Então, até a metade dos anos 60, a maioria das instituições universitárias tinha em sua composição acadêmica a figura da cátedra e do catedrático, né? As cátedras eram comandadas por professores com altíssimo poder de decisão e estilo totalitarista, agravados por meio da efetivação do cargo até a aposentadoria. E muitos deles impediam o progresso científico de seus professores assistentes, né? E por consequência das próprias instituições. Então, movimentos realizados por professores prejudicados por esse totalitarismo dos catedráticos substituíram gradualmente as cátedras pelos departamentos, forma de atividade administrativa com participação de vários professores e que elegiam o chefe por período determinado, né? E aí, então, isso foi amadurecendo, né, de tal modo que começou a surgir nos departamentos a difusão da pesquisa científica entre laboratórios e professores que passaram a ter maior expansão por meio aí de teses e publicações científicas, né? Aí surgiu, então, nesse período, um novo dinamismo universitário, manifestando-se uma grande preocupação. Quem seriam os profissionais com conhecimentos adequados para conduzir projetos de pesquisa, em especial na área da biologia médica, e qual profissional estaria habilitado para realizar pesquisa nas áreas básicas que tivessem repercussões nas áreas aplicadas. Então, diante desses problemas que tomavam corpo nas instituições médicas e de saúde, né, um grupo de professores aí, liderado pelo professor Dr. Leal Prado, da então Escola Paulista de Medicina, propôs em 1966 a criação de um curso inicialmente denominado de Biologia Médica, ou Ciências Biológicas Modalidade Médica, depois mudado para Biomedicina, né? E o objetivo do curso de Biomedicina era o de formar profissionais biomédicos para atuarem como docentes especializados nas disciplinas básicas das escolas de Medicina e Odontologia, bem como de pesquisadores científicos nas áreas de ciências básicas e com conhecimentos suficientes para auxiliar em pesquisas nas áreas das ciências aplicadas, né? Então, foi proposto, né, e rapidamente implementado os primeiros cursos de biomedicina. Alguns até com o nome de Ciências Biológicas Modalidade Médica ou Biologia Médica, né, e tiveram um início junto à Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp, na Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, atual Unesp, e na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é a USP, né, e na Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, atual UFRJ. E aí começaram a surgir os cursos, né, permitindo a formação aí dos biomédicos. E atualmente muitos cursos de biomedicina estão diversificando a ênfase de atuação, né, porque no início ficou mais voltado para as análises clínicas, né, isso foi agora se transformando e cada vez mais nós estamos ampliando possibilidades. Então, um grande resumo assim do histórico, mais ou menos é esse. Primeiramente, obrigada pela sua participação, e sim, eu concordo com as suas argumentações e também concordo que a biomedicina teve seu início na década de 60. Mas, cientificamente, e se te contar que a biomedicina não teve seu início nessa década? Bom, então vamos voltar lá para o Antigo Egito. Eles tinham a fabricação de cerveja, difundiu-se na região da Mesopotâmia. A cerveja, então, se tornou a bebida básica em todos os níveis, do faraó aos camponeses. Os mortos eram enterrados com suprimentos de cerveja. Bacias de cerâmicas foram usadas para aquecer uma mistura de grãos e água para produzir a fermentação e produção da mesma. O processo de fabricação era algo simples. Deixava o grão de cevada ao sol até que germinasse. Então, ele era esmagado e virava o malte, que por sua vez era misturado com farinha de pão. Mas o que tem a ver biomedicina com cerveja? A maioria da parte, biomédicos trabalham com novas descobertas de vírus e bactérias. Antigamente era trabalhado com a famosa Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces pastorianus para a produção e a fermentação, mas eles não tinham a consciência da grande descoberta em si. A bactéria que tem a produção da cerveja fabricada através da fermentação do malte com a utilização de leveduras também se apresenta na fermentação do pão.
Depois desse conhecimento sobre a origem de biomedicina, vamos falar um pouquinho sobre o seu desenvolvimento e sua evolução através da terceira revolução industrial, que surgiu vários avanços nas áreas da medicina, biotecnologia e engenharia genética, tendo também restauração científica. Em 1966, o curso passou por diversas modificações curriculares, ampliando suas habilitações e qualificando seus profissionais na área de saúde. Antes da Revolução, no final do século XVIII, filósofos como René Descartes e Isaac Newton trouxeram a concepção do corpo e do mundo como uma grande máquina a ser explorada e a semelhança desta forma por um conjunto de peças. Descartes, então, concebeu o corpo humano como uma grande máquina. Depois, grande parte das descobertas da medicina moderna foram sendo avaliadas pela abordagem biomédica. Temos como exemplo os estudos anatômicos de Vesalius em 1543, a descoberta da circulação sanguínea por William Harvey, 1622, a descoberta da primeira vacina por Edward Jenner, 1790, e a era bacteriológica por Louis Pasteur e Robert Koch, em 1860. Agora eu irei passar a minha palavra para o profissional sobre o que ele acha do desenvolvimento da biomedicina, então. Em que nível nós nos encontramos atualmente, né? É uma profissão dinâmica, uma profissão que tem um universo de possibilidades. São mais de 30 habilitações. O profissional, de acordo com a instituição, né, que cursa, ele sai habilitado para diferentes habilitações. Isso vai muito exatamente de acordo com a matriz curricular de cada instituição que ela oferta. Além disso, e para além disso, depois da graduação, a nível de especialização, mestrado, doutorado ou de estágios curriculares com no mínimo de 510 horas, certamente o profissional pode se habilitar em outra habilitação. E nós temos mais de 30 habilitações, o que faz deste profissional um grande empreendedor. Ele pode, então, atuar em várias frentes, de acordo com as demandas do mercado, de acordo com as demandas financeiras, econômicas, políticas, culturais. Ele é um profissional que ele se transforma, ele não precisa ficar centrado dentro de uma única caixinha. Ou ele pode se aprofundar muito em um tema específico, ou ele pode se ampliar em vários temas, né? Atualmente eu atuo aí em 3 habilitações, patologia clínica, também na biologia molecular e na docência e pesquisa, são as 3 habilitações. E o biomédico, ele poderá, a partir então da sua expansão e seguindo seus estudos e se aprimorando, adquirindo aí um universo de possibilidades. Eu acho que a luta da classe, os conselhos, os sindicatos, as delegacias vêm abrindo caminho para que cada vez mais se consolide essa profissão, que relativamente ainda comparada às demais, ainda é uma profissão recente, ainda é uma profissão nova, e que certamente aí estes profissionais cada dia mais estarão fazendo a diferença nos espaços de saúde, promovendo tudo que podem promover de acordo com a sua habilitação. Mas e aí? Sobre o futuro da biomedicina? Será que ela vai sumir? Será que ela vai deixar de existir? Ou melhor, será que ela vai ser substituída por robôs? Qual seria a opinião sobre isso? Eu acho que não, eu acho que a biomedicina não vai ser substituída por robôs ou por outras questões. Eu acho que nós estamos conectados ao aspecto da biotecnologia, né? Essa área tem sido definida de muitas formas, mas em essência implica o uso de micro-organismos, vírus, bactérias, bacteriófagos, protozoários, entre outros tantos, né? De células animais e vegetais
cujas enzimas e materiais genéticos manipulados laboratorialmente resultam em outros produtos com múltiplas aplicações, né? Eu acho que isso é muito importante. Os procedimentos utilizados pela biotecnologia requerem conhecimentos da bioquímica e química, da biologia celular e molecular, da matéria relacionada à informática, de micro e outras tantas, né? E atualmente a aplicação dos processos biotecnológicos abrange muitas áreas, né? Tecnologia de fermentação, tecnologia enzimática, tecnologia de reciclagem do lixo orgânico. Tudo isso está acontecendo aí e eu acho que o grande foco é a gente se aliar com a tecnologia, porque esses conhecimentos só o profissional tem, porque com a tecnologia somente nós viramos técnicos, sem o conhecimento, né? Com o conhecimento a gente consegue ampliar a nossa bagagem, tá? E eu acho também importante citar que nós estamos rumo a esses aspectos da biotecnologia, cada vez mais nos consolidando e envolvidos nos processos e nas demandas que surgem de saúde e de pesquisa. Outra área muito importante que vem avançando é a oncologia molecular, né? É uma especialidade que surgiu juntamente aí a questão do profissional biomédico que atua nas questões oncóticas. Isso é muito importante porque envolve aí sequenciamento de genes que são expressos em amostras de tecidos normais e de diversos tumores e doenças, enfim, né? A caracterização molecular do genoma terá, em médio prazo, profundas consequências aí na prática médica e no diagnóstico laboratorial de diversas patologias, com destaque aí para a previsão de risco de alguns tipos de câncer, bem como outros diagnósticos precoces que nós já estamos fazendo muito bem. Eu vejo aí com grande ascensão essas duas grandes áreas do futuro, certamente. E que o biomédico aí, com a ampla bagagem que tem de várias habilitações, estará sim sendo protagonista desse cenário de desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Então eu acredito que a pesquisa vai nos conduzir para esse lado aí e vai projetar o profissional para as questões futuras. E será uma profissão de uma grande possibilidade de dimensões para ele alcançar. Exatamente, eu também acredito que não será eliminada nem substituída. A biomedicina, ela é uma nova área, sim, mas desde a sua origem ela teve várias evoluções e ela não parou. E tudo se baseou pelo biomédico, né? Que cada vez mais importante na área da saúde, que ao lado dos médicos e farmacêuticos, eles estão revolucionando as pesquisas sobre patologias humanas. Isso porque a biomedicina é responsável pelo estudo de doenças, suas causas e tratamentos. E os avanços da área não vão parar por aí. O bioquímico israelense Aaron Ciechanover, ganhador do Prêmio Nobel, ele acredita que no futuro a biomedicina conseguirá prever doenças em um paciente, ou seja, além de apontar os riscos e prevenir enfermidades, será possível oferecer tratamentos personalizados. Por exemplo, pessoas com queimaduras ou feridas abertas poderão ser tratadas com medicamento produzido a partir de suas próprias células em lugar no externo tradicional. Isso é possível com terapias celulares, que também abrem caminho para que um transplante de medula óssea seja feita com as células do próprio paciente purificadas em laboratório. Então, a biomedicina desde o início teve suas importantes qualidades e o mundo é feito de novidades, o mundo é feito de curiosidades. E esse seria um comentário breve sobre a biomedicina, sua origem, seu desenvolvimento e também uma visão além, que é sobre o futuro dela. Então, até logo, até o próximo e beijinhos!